Salomão é uma figura central entre os reis históricos. Reconhecido como um dos governantes mais prósperos e um dos homens mais ricos da história, ele se destacou na Bíblia não apenas como sucessor de seu pai, o rei Davi, no trono de Israel, mas também por sua excepcional sabedoria e obras notáveis, incluindo o primeiro templo de Jerusalém. Embora seu nome não apareça na Bíblia até os últimos dias de Davi, ele é mencionado cerca de 300 vezes no Antigo Testamento e pelo menos 12 vezes no Novo Testamento. Além disso, Salomão é citado em outros textos não bíblicos e em lendas judaicas, que frequentemente o associam a práticas místicas e esotéricas. Segundo a história bíblica, Salomão, filho de Davi e Batseba, ascendeu ao trono de Israel com aproximadamente 18 anos e reinou por 40 anos, de 971 a 931 a.C. Ele tinha 700 esposas e 300 concubinas, incluindo uma filha do faraó do Egito e Naamá, a amonita, mãe do príncipe herdeiro Roboão. A Bíblia relata que Deus concedeu a Salomão uma sabedoria extraordinária, e ele compôs muitos provérbios e salmos. Sua riqueza era imensa para os padrões da época. No entanto, sua história teve um desfecho triste. Ele se afastou do Senhor e adorou os deuses estrangeiros de suas muitas esposas. Pela misericórdia divina, Salomão não perdeu seu reino, mas após sua morte, durante o reinado de seu filho, o reino de Israel foi dividido. Roboão sucedeu Salomão no trono aos 41 anos de idade. Para mais detalhes, consulte o estudo sobre o rei Salomão na Bíblia. Salomão, o terceiro rei de Israel, é amplamente reconhecido por sua sabedoria, riqueza e grandes realizações. Seu reinado é considerado um período de paz e prosperidade, marcado por grandes avanços culturais e econômicos. Aqui estão mais detalhes sobre a vida e o legado de Salomão, primeiros anos e ascensão ao trono. Salomão nasceu em Jerusalém, filho do rei Davi e Batseba. Sua ascensão ao trono não foi tranquila. Ele enfrentou a oposição de seu meio-irmão Adonias, que também reivindicava o direito ao trono, com o apoio da mãe, do profeta Natã e do comandante do exército, Benaia. Salomão foi ungido rei antes da morte de Davi. Ele subiu ao trono por volta de 970 a.C., possivelmente com cerca de 20 anos de idade. Sabedoria e julgamentos. Salomão é mais conhecido por sua sabedoria. A Bíblia relata que ele pediu a Deus um coração compreensivo para julgar o povo e discernir entre o bem e o mal. Deus concedeu a Salomão uma sabedoria sem igual, além de riquezas e honra. Um dos julgamentos mais famosos de Salomão envolveu duas mulheres que reivindicavam ser a mãe de um bebê. Salomão sugeriu dividir a criança ao meio, revelando a verdadeira mãe através de sua reação de desespero e vontade de ceder o bebê a outra mulher para salvá-lo. Salomão supervisionou a construção do primeiro templo em Jerusalém, uma das obras mais significativas de seu reinado. Este templo, também conhecido como Templo de Salomão, tornou-se o centro de culto e sacrifício para os israelitas. A construção levou 7 anos e envolveu mão de obra de todo o reino e de países vizinhos. Além do templo, Salomão também construiu um palácio real, conhecido como a Casa da Floresta do Líbano, que levou 13 anos para ser concluído. Durante o reinado de Salomão, Israel experimentou uma era de prosperidade econômica. Ele estabeleceu alianças políticas e comerciais com várias nações, incluindo o Egito e a Fenícia. Seu casamento com a filha do faraó do Egito é um exemplo dessas alianças. Salomão expandiu as rotas comerciais e importou bens de luxo, como ouro, prata, marfim e especiarias. Ele também construiu uma frota de navios que navegavam até Ofir, um local famoso por suas riquezas. Salomão é tradicionalmente acreditado como autor de vários livros bíblicos, incluindo Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos. Os Provérbios de Salomão são uma coleção de ditados e ensinamentos sobre sabedoria, justiça e moralidade. Eclesiastes reflete sobre o significado da vida e a busca por propósito, enquanto Cânticos dos Cânticos é um poema lírico que celebra o amor e o matrimônio. Apesar de suas grandes realizações, o reinado de Salomão não terminou bem. A Bíblia narra que, em seus últimos anos, Salomão foi influenciado por suas muitas esposas estrangeiras e começou a adorar deuses pagãos. Ele construiu altares para Astarote, Moloque e outras divindades, provocando a ira de Deus. Como resultado, Deus prometeu dividir o reino após a morte de Salomão. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono.
No entanto, devido à opressão fiscal e às políticas rígidas de Roboão, as tribos do norte se rebelaram, resultando na divisão do reino em Israel, norte, e Judá, sul. O legado de Salomão é complexo, ele é lembrado tanto por sua sabedoria e realizações quanto por seus erros e declínio espiritual. Salomão continua sendo uma figura influente na cultura judaica, cristã e islâmica. No judaísmo, ele é visto como um rei sábio e justo. No cristianismo, ele é considerado um precursor de Cristo em sabedoria e realeza. No islamismo, Salomão, conhecido como Sulaima, é reconhecido como um profeta e rei dotado de poderes milagrosos. Suas histórias e lendas têm sido uma fonte de inspiração para diversas obras literárias, artísticas e filosóficas ao longo dos séculos. Além das narrativas bíblicas, Salomão é cercado por uma série de lendas e histórias místicas. No folclore judaico e na tradição cabalística, ele é frequentemente associado à sabedoria esotérica e ao controle sobre demônios e espíritos. O selo de Salomão, um símbolo antigo, é frequentemente ligado a ele e considerado um amuleto de poder e proteção. Salomão foi um rei cuja sabedoria e realizações deixaram uma marca indelével na história. Embora seu reinado tenha terminado com uma nota amarga, sua influência persiste, refletindo a complexidade e as contradições da natureza humana. Ele é uma figura emblemática que continua a ser estudada e admirada por seu legado multifacetado. Hoje, convido-vos a refletir sobre a vida e o legado do rei Salomão, um dos personagens mais enigmáticos e fascinantes das Escrituras. A vida de Salomão nos oferece lições valiosas sobre sabedoria, prosperidade, fé e os perigos do desvio espiritual. Salomão foi um rei dotado de uma sabedoria excepcional, concedida por Deus em resposta a seu humilde pedido por discernimento para governar com justiça. Este pedido nos lembra da importância de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, confiando que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Mateus 6:33. A famosa história do julgamento de Salomão é uma narrativa bíblica que exemplifica a sabedoria extraordinária e a capacidade de discernimento do rei Salomão. Esta história é encontrada em 1 Reis 3:16-28 e é frequentemente citada como um exemplo da sabedoria divina concedida a Salomão. Vamos explorar esta história com mais detalhes para entender melhor a profundidade de sua sabedoria e a lição que ela nos ensina sobre compaixão e justiça. A narrativa começa com duas mulheres que viviam na mesma casa e tinham dado à luz recentemente. Uma noite, o filho de uma delas morreu, e ela trocou o bebê morto pelo filho vivo da outra mulher enquanto esta dormia. Na manhã seguinte, quando a mãe do bebê vivo acordou, percebeu que o bebê morto não era seu filho. As duas mulheres levaram a disputa até o rei Salomão, cada uma reivindicando ser a mãe do bebê vivo. Diante dessa difícil situação, Salomão enfrentou um dilema: como determinar quem era a verdadeira mãe sem provas ou testemunhas? Ele propôs uma solução aparentemente chocante: dividir o bebê ao meio, dando metade a cada mulher. Ao ouvir isso, a verdadeira mãe implorou ao rei que desse o bebê a outra mulher, preferindo perder seu filho a vê-lo morto. A mulher que não era a verdadeira mãe concordou com a divisão, revelando sua falta de compaixão. A revelação da verdade. A reação das mulheres revelou a verdade. Salomão imediatamente ordenou que o bebê fosse entregue à mulher que preferiu desistir de seu filho para salvar sua vida, reconhecendo nela a verdadeira mãe. Esta decisão demonstrou a sabedoria e o discernimento de Salomão, pois ele sabia que a verdadeira mãe agiria com amor e compaixão. Lições de sabedoria, compaixão e justiça. A história do julgamento de Salomão nos ensina várias lições importantes. 1. Sabedoria e discernimento. Salomão utilizou uma abordagem inovadora para resolver um problema aparentemente insolúvel. Ele compreendeu a natureza humana e sabia que o verdadeiro amor de uma mãe se manifestaria na disposição de sacrificar seus próprios desejos pelo bem-estar do filho. Devemos buscar essa mesma sabedoria e discernimento em nossas vidas, procurando soluções justas e compassivas para os problemas que enfrentamos. A verdadeira mãe demonstrou um amor profundo e sacrificial. Ela estava disposta a abrir mão de seu filho para salvar sua vida. Esta compaixão é um exemplo de como devemos tratar os outros, colocando suas necessidades e bem-estar acima dos nossos próprios interesses egoístas. Salomão buscou a verdade e a justiça, mesmo em uma situação complexa e emocionalmente carregada. Ele não se precipitou em sua decisão, mas usou sua sabedoria para revelar a verdade de uma forma que todos pudessem ver.
Em nossas vidas, devemos ser defensores da justiça, procurando sempre a verdade e agindo de maneira justa e igualitária. A história do julgamento de Salomão não é apenas uma narrativa antiga, mas uma lição atemporal sobre como viver com sabedoria, compaixão e justiça. Enfrentamos desafios e dilemas em nossas vidas que exigem discernimento e sensibilidade. Ao buscar a sabedoria divina, podemos tomar decisões que refletem a justiça e a compaixão de Deus, assim como Salomão fez. Que possamos, inspirados por essa história, procurar a sabedoria de Deus em nossas vidas diárias, agir com compaixão em nossos relacionamentos e buscar a justiça em todas as nossas ações. Assim, refletiremos o caráter de Deus em nosso mundo e seremos luz para aqueles ao nosso redor. Amém. Uma das maiores realizações de Salomão foi a construção do primeiro templo de Jerusalém. Este templo tornou-se o centro de adoração e sacrifício para os israelitas, simbolizando a presença de Deus entre seu povo. A dedicação e o esforço de Salomão na construção do templo nos lembram da importância de dedicarmos nossas vidas e nossos talentos ao serviço de Deus, construindo não apenas edifícios, mas também comunidades de fé e amor. Durante o reinado de Salomão, Israel experimentou um período de paz e prosperidade sem precedentes. Ele estabeleceu alianças com nações vizinhas e expandiu o comércio, trazendo riquezas imensas ao seu reino. Esta prosperidade, no entanto, também trouxe desafios. A riqueza e o poder são dons de Deus, mas devem ser administrados com sabedoria e humildade. Devemos lembrar que nossa verdadeira riqueza está em nosso relacionamento com Deus e em nossa capacidade de servir aos outros. O declínio espiritual, infelizmente, os últimos anos de Salomão foram marcados por um desvio espiritual significativo. Influenciado por suas muitas esposas estrangeiras, ele começou a adorar deuses pagãos, construindo altares para Astarote, Moloque e outras divindades. Este afastamento de Deus resultou em consequências graves para seu reino, que foi dividido após sua morte. Esta parte da vida de Salomão nos serve como um aviso poderoso. Devemos guardar nosso coração acima de tudo, pois dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. A idolatria e o afastamento de Deus sempre trazem consequências negativas, não apenas para nós, mas também para aqueles ao nosso redor. A lição de Salomão. A história de Salomão é um lembrete de que até mesmo os mais sábios e abençoados podem cair se não permanecerem firmes na fé. Ela nos chama a buscar constantemente a sabedoria de Deus, a construir nossas vidas sobre os fundamentos da fé e a evitar as armadilhas da idolatria e do desvio espiritual. Que possamos aprender com a vida de Salomão a buscar a sabedoria divina, a dedicar nossas vidas ao serviço de Deus e a manter nossos corações fiéis ao Senhor, e que, ao fazer isso, possamos experimentar a verdadeira paz e prosperidade que vem de um relacionamento profundo e duradouro com nosso Criador. Amém. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações.